A diabetes ela é uma doença crônica caracterizada pela hiperglicemia em função da produção insuficiente de insulina ou resistência à sua ação. O corpo ele vai se comportar como se estivesse em jejum. Mesmo com um excesso de glicose no sangue, não vai ter aproveitamento dessa glicose pelos tecidos, que a gente chama de tecidos insulino-dependentes, prevalecendo, então, esse metabolismo degradativo. Que é esse metabolismo degradativo? A quebra do glicogênio, a gliconeogênese e a lipólise. A gente classifica a diabetes de mellitus como diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é como se fosse a jovem e a tipo 2 a de maturidade. Essa doença, ela não é curável, mas ela pode controlar. Se caso ela não for controlada, acarreta várias complicações, como as mais comuns: retinopatia, neuropatia, que é o AVC, amputações, e causadas, pela glicolização de proteínas. Então, acarreta vários problemas se caso essa doença não for controlada. Do ponto de vista da bioquímica, a diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado pela hiperglicemia crônica. A glicemia está diretamente relacionada com a nossa dieta e se concentra em picos mais altos durante as refeições, porque os alimentos possuem uma carga de glicose e, quando ingeridos, essa carga de glicose é absorvida e cai na corrente sanguínea, fazendo com que os níveis de glicose no sangue aumentem. Como uma resposta a essa hiperglicemia, as células beta do pâncreas irão secretar a insulina, que é um hormônio que vai percorrer a corrente sanguínea até chegar nos tecidos muscular e adiposo, onde irá se conectar receptores presentes na membrana dessas células que irão sinalizar ao transportador GLUT4 a presença de glicose. Esse transportador vai facilitar a passagem da glicose pela membrana até chegar ao interior da célula. E a glicose, uma vez estando dentro das células, suas taxas no sangue irão se reduzir. O diabetes tipo 1 acomete 10% dos pacientes. Aparece de forma precoce em indivíduos magros com predisposição genética, os quais possuem a reação autoimune contra as células B do pâncreas, acarretando a não produção ou a mínima produção de insulina. Com isso, torna-se frequente a cetose, que na falta de glicose, o corpo passa a produzir corpos cetônicos como fonte de energia provenientes da quebra de lipídios. Diante disso, os sintomas mais comuns são a perda de peso, o hálito cetônico, fraqueza, fadiga, mudanças no humor e vômito, além de fome frequente, sede e vontade de urinar constantes, assim como no diabetes tipo 2. O tratamento para pessoa que contém diabetes do tipo 1 é diariamente aplicar insulina. Como aplica a insulina é o médico que vai ensinar para o paciente, como guarda e como transporta também. É muito importante o paciente ter em casa o glicosímero, que é o que mede a glicose. Então, todo dia ele tem que ir medir a glicose e aplicar o tanto certo de insulina. Além disso, é muito importante o paciente, a pessoa, ter uma alimentação adequada e fazer exercício físico também. A diabetes tipo 2 são comuns em indivíduos que apresentam sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão, além de má alimentação, já que o excesso de gordura proporciona uma resistência contra a insulina, devido à produção de hormônios pelos adipócitos e pela presença de ácidos graxos livres no sangue, além de forte influência da predisposição genética. Entre seus sintomas estão o informigamento das mãos e dos pés, frequente infecções na bexiga, rins e pele, além de visão embaçada e feridas que demoram para cicatrizar. No caso da diabetes tipo 2, é essencial para o tratamento ter um
adotar, né, um estilo de vida mais saudável, incluindo a prática regular de exercícios físicos. É incentivado também para aqueles que são fumantes deixarem esse hábito por ele afetar muito nas artérias. Também é aconselhável diminuir o consumo de bebida alcoólica, pois a bebida alcoólica, ou álcool, no caso, na corrente sanguínea, irá desregular as taxas de glicose e ocasionar episódios de hipoglicemia. Também é de extrema importância ter uma dieta saudável, evitando carboidratos e gorduras. Os carboidratos simples, no caso, eles podem ser substituídos por alimentos ricos em fibras, que são os alimentos integrais. Fazendo isso, é possível diminuir a velocidade que a glicose ela vai ser liberada na corrente sanguínea. Os doces, eles não precisam ser totalmente vetados dessa dieta. Entretanto, é muito importante que esse consumo de alimentos doces ele seja evitado o máximo possível e, quando consumido, seja de uma maneira muito rígida para que não ocasione, então, mais problemas aí para essa pessoa. E para prevenir o diabetes, assim como as demais doenças, deve-se investir em hábitos saudáveis, como o consumo de frutas e verduras diariamente, diminuir o excesso de sal, açúcar e gordura na alimentação, parar de fumar, praticar atividades físicas e regular o peso. E eu vou falar um pouco dos fatores de risco, de como que as pessoas podem conter essa doença, como que elas podem adquiri-la. Os fatores de risco são sobrepeso, colesterol alto, pressão alta, mulheres, diabetes gestacional, então as gestantes que têm diabetes também, síndrome de ovário policístico, doenças renais crônicas, mulher que deu à luz com criança com mais de 4 quilos. É importante falar também do diagnóstico da pré-diabetes também. Então, aquelas pessoas que não têm diabetes, mas que têm parente, mãe ou pai, e irmão que tem diabetes também devem ficar atentas, pois tem um grande risco também de adquirir essa doença futuramente. E aquelas também que têm diagnósticos já da doença de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, a apneia do sono e o uso de medicamentos com corticoides. Então, esses são os principais riscos para desenvolver a diabetes, para se contê-la. Sobre os hormônios com papel fundamental na regulação do organismo, temos a epinefrina, que é liberada na hipoglicemia, que se liga com receptores B, estimulando então a produção de proteinoidase A. Com os níveis de epinefrina altos no sangue, o glucagon ele é liberado então para aumentar a glicemia. E esses hormônios, eles estimulam a glicogênese para a produção de glicose, enquanto vão inibir a produção de glicogênio. Já a insulina, ela é liberada na hiperglicemia e ajuda na síntese de glicogênio pelo fígado e entrada de glicose nos tecidos insulino-dependentes, como é o caso de músculo e também do tecido adiposo. Sendo assim, a diabetes, dependendo do seu tipo, vai ser caracterizada como uma deficiência na secreção de insulina ou com uma deficiência da ação da insulina sobre os tecidos, fazendo com que as taxas de glicose aumentem no sangue e gere complicações muito maiores para o organismo.